Senhor Presidente, senhores deputados, compreendemos mal a iniciativa legislativa do PSD. O PSD anunciou há meses a sua determinação e vontade de assassinar a economia social no seu projeto de revisão de Constituição. E hoje procura antecipadamente ressuscitá-la na previsão da sua morte iminente. A senhora deputada diz que está de consciência tranquila. De facto, quem não pode estar tranquilo é a economia social. O PSD fala da inexistência de uma definição jurídica do conceito de economia social, que terá enfraquecido o seu potencial de desenvolvimento e afirmação. O PSD fala da inexistência de um quadro jurídico próprio que terá inviabilizado a obtenção de um estatuto que lhe é devido. Ora, há uma definição jurídica, senhores deputados do PSD, um quadro jurídico próprio da economia social na Constituição da República que os senhores pretendem liquidar. O que o PSD deveria dizer é que quer outra natureza, conteúdo e forma para a economia social à margem do que está plasmado em matéria constitucional. Só assim se pode perceber que o PSD, dizendo querer defender a economia social, rebaixa a categoria do seu quadro jurídico, passando de um texto com dignidade constitucional a lei ordinária. Perdoem-me a expressão, senhores deputados, mas trata-se, em matéria de ordenamento jurídico, de passar de cavalo para burro, sem ofensa das leis da Assembleia da República. De facto, faz-se luz quando se lê no projeto de revisão constitucional do PSD, onde se propõe a eliminação do artigo 82º, número 4, que se define o conteúdo do setor cooperativo e social. A eliminação da linha B do artigo 80º, onde se afirma como princípio fundamental da organização económica e social do país o direito à vida do setor cooperativo e social, a par dos setores públicos e privados. A eliminação da linha F do mesmo artigo 80º, que estabelece como princípio constitucional fundamental a proteção do setor cooperativo e social. A eliminação do número 3 do artigo 85º, onde se prevê o apoio do Estado a experiências viáveis de autogestão. E, finalmente, a eliminação da linha F do artigo 288, que estabelece como limite material à revisão constitucional exatamente a coexistência dos três setores, público, privado e cooperativo e social. E o extraordinário, ou talvez não, é que o PSD, tendo inscrito este programa de liquidação da economia social no seu projeto de revisão constitucional, não lhe faça qualquer referência em 5 páginas do preâmbulo do projeto-lei. Mas a paixão súbita do PSD pela economia social pode ser também iluminada à luz do que foi a sua prática enquanto governo. Porque este amor é mais uma vez tardio, faz parte da maquilhagem com que na oposição pretende afirmar a bondade da sua política futura, inteiramente à semelhança do seu amor hoje pelas pequenas e médias empresas. Porque, contrariamente ao que o PSD afirma no preâmbulo, não foi a ausência de definição jurídica ou de quadro jurídico próprio que impediram o desenvolvimento do seu potencial ou a afirmação de um estatuto próprio, mas sim as políticas de direita de sucessivos governos, incluindo do PSD, que nunca cumpriram os imperativos constitucionais de uma discriminação positiva do setor cooperativo e social. Bem pelo contrário, sempre prevaleceu uma visão de homogeneização, impulsos à igualização no tratamento do setor cooperativo e social com o setor privado. Foi assim em matéria de apoios públicos, onde nunca se cumpriu o estabelecido no artigo 85º. Onde estão, senhores do PSD e já agora também do PS, as medidas dos vossos governos de concretização do previsto no artigo 85º da Constituição da República? E permita-me, senhor deputado Miguel Laranjeiro, que o questione
perguntando-lhe se comparou a linha de crédito para a economia social com as linhas de crédito dadas pelo mesmo governo ao setor privado, as PME e Invest. E se verificou a discriminação negativa, com muito mais restrições e insuficiências das linhas de crédito do setor da economia social. Bem pelo contrário, até ao governo do PSD-CDS, do Durão Barroso e Portas, o diferencial fiscal em taxas de IRC do setor cooperativo face ao setor privado era superior a 10 pontos percentuais. Os senhores baixaram a taxa de IRC do setor privado de 30% para 25% e esqueceram-se de reduzir na mesma proporção a taxa de IRC para o setor cooperativo. Onde estiveram ou estão os programas específicos de sucessivos quadros comunitários de apoio para o setor cooperativo e social? De facto, o capitalismo neoliberal de governos do PSD e também do PS estiveram sempre muito mais interessados nas privatizações, nas liberalizações, nos grandes negócios financeiros para os grupos económicos do que em promover, defender e apoiar o setor cooperativo e social. Bastará lembrarmos-nos das dezenas e dezenas de cooperativas que foram liquidadas ao longo destes últimos 30 anos. Mas o pior é que a Lei de Bases da Economia Social são normas, e permitam-me uma paráfrase, umas cheias de nada e outras de coisa nenhuma. O que acrescenta de facto esta Lei de Bases ao quadro jurídico atual? Uma nova junção de conceitos importados do setor privado, como empreendedorismo social ou mercados competitivos, o enfraquecimento das definições, o enfraquecimento das garantias previstas na Constituição ou as estranhas referências à concorrência no artigo 12º. De facto, quase tudo o que pode ser importante e significativo no projeto é atirado para as calendas nas regulamentações e desenvolvimentos legislativos, como sucede no artigo 11º, estrutura fiscal, onde se recua relativamente ao Estatuto Constitucional que impõe benefícios fiscais. Ou no artigo 13º, onde se fala, vou terminar, Sr. Presidente, onde se fala de 3 novos regimes jurídicos para as entidades da economia social, no mecenato e declaração de utilidade pública, nas empresas sociais, sem nada dizer sobre o conteúdo e sentido desses regimes. Ou ainda o artigo 10º para o fomento da economia social, mas que em concreto é um saco vazio, nada diz sobre como promover esse fomento. Ou seja, não é de economia social que o PSD quis tratar hoje. De facto, apenas um exercício de campanha eleitoral antecipada. Disso.